A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Estamos hoje recebendo uma das pessoas muito conhecidas da cidade de Lages, com uma trajetória grande, não só na sua vida profissional como bancário, mas muito também no esporte. Não só como torcedor, como envolvido, mas muito já fez pelo esporte de Lages e região serrana. Céu, como todas as semanas aqui conosco, e vamos tentar bater um papo na maior tranquilidade possível, porque o nosso convidado tem histórias muito legais para contar. Tudo bem, Céu? Tudo 100%, para nós é até uma honra, né, tê-lo aqui, né, Paulo? Olha, e nós tentamos, né, Marcelo, trazer esse homem. Porque é difícil a agenda dele. Tinha entrevista em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ali. E daí é difícil. Ele é um homem muito ocupado, né? Ele realmente é uma coisa que... E ele tem muita responsabilidade. Mas ele continua no banco ainda, né, trabalhando? Tá. Mas agora numa outra função. Isso mesmo, banco da praça. Agora ele é o presidente. É o presidente do banco. Isso, o responsável. Paulo César Coelho do Amarante. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem. Quero dizer da satisfação de participar, Marcelo, Céu, agradecer o convite. A gente veio aqui bater um papo e, dentro do possível, vamos dialogar das histórias de Lages, da minha vida e do futebol de salão também. Daqui para frente, Paulinho ou Paulo Menina, pode ser? Pode ser Paulo Menina, que é onde todo mundo me conhece, realmente não tem como fugir. Tá, mas por que Paulo Menina? Bom, isso começou quando eu iniciei aí no meu futebol de salão, aí com 15, 16 anos, e muitas vezes eu era convidado para jogar bola no sábado à tarde, e eu já tinha uma namoradinha e eu dizia, hoje não vou, eu vou ver a menina. E daí o nosso amigo Paulo Bertoldo, o irmão dele, o Pido, começou Paulo Menina e aquilo não parou nunca mais, e até hoje. Mas naquela época tinha cabelo. Tinha um bom cabelo, tinha uma jubinha e bem grossa. Não tinha bullying por chamar de menina? De jeito nenhum. Mimimi não tinha, então. Não tinha mimimi, era outro mundo era outra que nós história, vivemos, né? Não é nada da vida de hoje. Paulinho, claro que nós vamos conversar bastante sobre as questões do esporte, que isso norteia as nossas vidas, e eu me incluo nessa também, porque eu sou um apaixonado pelo segmento do esporte, como o Céu também né? Já foi atleta de karatê, hoje ainda pratica tiro, enfim. Mas como é que é um pouquinho da tua história? Você hoje é casado com a dona Vilma, né? Tem alguns filhos, netos, enfim. Isso. Olha, Marcelo, vamos lá então, para fazer uma rápida passagem. Eu nasci em Lages no ano de 50, de uma família grande. Meus pais eram e moravam no interior da Bocaina. A minha mãe ficou grávida 19 vezes, ganhou 16 filhos, todos no interior da Bocaina, e na Bocaina o único que nasceu em Lages fui eu. Não, mas Bocaina era Lages, né? Era Lages, mas efetivamente... O Rufino era quase Lages. Da terra ali. Que nasceu na cidade. Na cidade de Lages, na maternidade. O restante, claro, Bocaina naquela época era Lages. Sim. Aí eu residi sempre na minha juventude na rua Ciro Luz, perto do MAP Hotel. Comecei a minha vida escolar no Coleginho São José, na frente do Hotel Lages. Eu comecei em 57, o Hotel Lages foi inaugurado em 58. Ali tenho amigos como o Paulo Bertoldo, até hoje, que a gente começou a estudar ali. Fiz o primário ali, fui para o Diocesano, onde eu fiz admissão, fiz ginásio, fiz científico. Foi a minha vida de estudante, vamos dizer, no início. E claro que nesse tempo nós já jogávamos a bola. Quando guri, jogávamos aonde? Na frente da Santa Cruz, descalço, ou com um tênis com bola de borracha, e jogava no campinho do mercado, onde hoje
até a Câmara dos Vereadores, jogava na Duque de Caxias, que era o campo do Flamenguinho, que não existia nada daquilo, e em diversos campos no início de praticar o esporte. Posteriormente que a gente veio jogar o futebol de salão da época que foi criado, aí nós podemos desenrolar a história. Tá, mas você é casado com a dona Vilma e tem muitos filhos? Eu sou casado com a Vilma, somos casados há 47 anos, por coincidência da vida, agora dia 2, depois de amanhã, vai fazer 50 anos que a gente efetivamente começou o namoro, mas eu já conhecia ela 2 anos atrás, desde o carnaval de 72. De 72 no 14, e daí eu entrei no banco do dia 4 de junho de 73 no BESC. E no dia 2 de junho, que era um sábado, eu fui na casa da dona Vilma, graças a Deus formamos uma bela família, tenho 2 filhos, o Paulo, que é engenheiro, o Eduardo, que é advogado, trabalha na Justiça Federal, 4 netos, sendo 2 meninas, uma de 13 e uma de 11, um neto de a Ana Beatriz e a Isabela, e 2 netos, o Heitor com 1 ano e 5 meses, e agora, para nossa felicidade, o Lucas com mais 2 meses que tem. Então temos uma família, graças a Deus, né? Muito bem. E boda de ouro, então, né? Estamos perto de fazer. Pena não poder ir na festa, porque eu vou estar no Pantanal. Eu ia na festa. Não, mas o casamento é 47. Mas de casamento É 47 e não, 50 mas de já relacionamento. Mas é isso aí mesmo. Já dá para comemorar? Já dá para comemorar. Opa! E graças a Deus se damos muito bem Paulinho, com a família. mas a tua vida profissional, depois que iniciou, daí tu comentasse que, você iniciou com a dona Vilma mais ou menos na mesma época que Isso. você começou no Não, banco? mas veja bem, eu vou te dizer, eu tive a oportunidade, eu era para ser bancário na minha vida. Por quê? O primeiro emprego eu trabalhei no Banco da Província do Rio Grande do Sul, na Coronel Córdova, praticamente na frente do Correio. Trabalhei um período ali, depois eu fui trabalhar no Banco da Lavoura de Minas Gerais, na frente da Caixa, no ano de 68 e 69. Fui por quê? Porque já existia uma motivação dos campeonatos bancários em Lages, que era um grande acontecimento, e me convidaram, já estava lá Wilsoneda, Belisca, Nicodemos, e me convidaram, eu fui trabalhar no Banco da Lavoura. Antigamente não tinha concurso, né, Paulinho? Não tinha concurso, era vai vir trabalhar né? aqui, convite, foi embora. Aí, rapidamente, eu tive a oportunidade, que foi me dado pela minha família, de tentar o vestibular de medicina. Em 70, no início de 70, eu fui para Porto Alegre, fiquei 6 meses, daí a minha mãe, como eu era caçula, a minha mãe ficou muito doente, eu retornei para Lages, Pipá. Aí em 71 eu fui para Florianópolis fazer vestibular. Em 72 eu fui para Curitiba fazer vestibular, fiquei morando 1 ano em cada cidade dessa, onde tive a oportunidade, já emendando, de jogar no 12 em Florianópolis, com pessoas que você conhece mesmo, muito com Rosendo Lima como técnico, com Zeno, com Ciro, Gipão, tudo atletas da época. Fui para Curitiba, joguei no Banco do Brasil, que tive a felicidade de jogar com lagianos, jogar com o Paulo Bertoldo, que era o craque do Paraná, era considerado o Pelé Branco do futsal, então onde foi um ano maravilhoso. Não fui feliz nos vestibulares, fui muito bem em Florianópolis, no cursinho, fiz cursinho com grandes amigos aqui de Lages, como Coruja, Edson, Vestarbe, tudo na minha época que estava lá fazendo vestibular. Tinha quantos anos nessa época? Tudo de 20 e 21 e 22. Aí o que é que ocorreu? Retornei a Lages, daí sim, através de um concurso, entrei no banco do BESC. E ficasse por? 31 anos, e lá vai bola. Subi e consegui fazer uma carreira no banco, trabalhei em Lages, fui gerente em Santa Cecília, fui para Criciúma como gerente de negócio, fui gerente em Araranguá, voltei a Lages como gerente. Só não foi diretor? Só não. Cheguei à gerência regional, trabalhei em 5 regional, em Criciúma, em Tubarão, em Lages, e Rio do Sul e Blumenau, onde encerrei a carreira em 2004. Mas você, na realidade, você
a tua vida foi sempre para ser bancário, né? Até hoje continua. É isso que eu quero dizer. E hoje somos bancários ali no centro. Gente, nós estamos encerrando nosso primeiro bloco aqui, fizemos um preâmbulo um pouquinho da vida do Paulo, né? Seu início e tal, até para nós conhecermos um pouquinho quem é o Paulo Menina. Quem o não conhece, né? É uma pessoa ímpar da sociedade lagiana, uma pessoa realmente muito conhecida e muito respeitada. No segundo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol de salão, no Hélio Moritz, enfim, o Paulo tem histórias fantásticas, vai conversar um pouquinho também sobre a sua grande paixão, que é o Flamengo, né? Clube de Regatas Flamengo. Ele não é torcedor roxo, eu sempre digo, ele é um torcedor vermelho e preto, ele realmente conhece muito das histórias do Flamengo, enfim, conhece da história mundial do futebol, conhece muita coisa, e nós vamos procurar explorar o Paulo um pouquinho nesse segmento a partir do segundo bloco. Retornamos em seguida. Consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda. Garanta seu ingresso antecipado pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Se tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Realização Aniopus Entretenimento. Bom, estamos retornando aqui para o segundo bloco. Hoje estamos recebendo aqui o Paulo Menina, né, que é o mais conhecido na cidade, Paulo César Coelho da Amarante, foi bancário durante muito tempo e contou um pouquinho no primeiro bloco da sua história de vida, né? Agora, Paulo, na realidade, mas você passou a ser muito mais conhecido por causa que você foi atleta do futebol de salão, numa das melhores equipes que Santa Catarina já teve no futebol de salão, no Hélio Moritz. Conta um pouquinho como é que você adentrou na questão do futebol de salão e como se formou essa grande equipe, né, com Wilson Neda, com Vermelho, com Kingo, grandes atletas que, sem dúvida nenhuma, solidificaram o futebol lagiano naquele momento, né? Bom, vamos lá, Marcelo. Temos de dar o início no como que ocorreu o futebol de salão na época em Lages, por conhecimento, de bate-papo, e que eu tive a felicidade de participar. Primeiro, claro, como um guri, porque o futebol de salão iniciou em Lages, em 47 veio o Hélio Moritz para Lages. Hélio Moritz era um professor de educação física. Professor de educação física que veio dar aula ali no Aristiliano e não tinha nada com futebol de salão. Ele era um apaixonado do vôlei e do basquete. Foi um homem que veio, teve um problema de saúde, morreu muito novo. Ele nasceu em 19 e viveu só 32 anos. Mas marcou sua passagem aqui e deixou esse legado. Posteriormente, com o futebol de salão, iniciando provavelmente na escola agrícola, onde tinha lá uma cancha de futebol de salão, onde partiu de lá o início realmente, porque lá jogava Orival, Roberto Probst, Odel Freitas, Pedro Caum e assim por diante. E com isso começou a surgir o futebol de salão, com o funil. Aí uns abnegados criaram o Hélio Moritz. O primeiro Hélio Moritz tinha Tide, Irto Melegari, Plínio Manes, Alemão, e os abnegados que toda a vida ficaram dentro do Moritz, como o Augusto Pires Lopes, o Mariano, o Max Coutinho de Azevedo, que foi uma figura ímpar, que teve uma influência decisiva para trazer a primeira Taça Brasil para Lages. Nós vamos chegar lá. Então, o que é que surgiu? Tinha os campeonatos de futebol de salão em Lages, e onde é que acontecia? Ali no centro, no Aristiliano, no Colégio Diocesano, atrás, na cancha, perto onde parava, era o internato, que era uma cancha de terra batida, e no tanque. E talvez a primeira quadra que teve luz, que teve iluminação, foi o tanque. E os jogos no Aristiliano normalmente aconteciam nos domingos de manhã, após a missa das 10 na catedral, que era um acontecimento, porque todo mundo participava, saía da missa e vinha assistir os jogos ali. Bom, isso aí foi uma época do Moritz,
com Orival, com Celso Cana, com Bilisca, com Iared, com Valdec, com Roberto, com Pido, com Beto Rison, com Postali e assim por diante. Nós, onde é que começou? Nós jogávamos no futebol, eu joguei muito pouco futebol de campo, já partimos para o futebol de salão, jogando nessas canchas. Tive a felicidade de aquela cancha coberta que tem o Diocesano em 65 ou 66, no jogo de estreia que veio os padres de São Paulo, eu participei da inauguração, temos as fotos e tudo com os nossos amigos. Cosme Polese, Coelho, Raul, eu, Jonas, fizemos o jogo inaugural ali. Aí tinha em Lages um homem que não pode ser esquecido, que o pessoal mais antigo conhece, o Seu Claro, que nós chamava de Clarinho, que inventou o primeiro juvenil campeonato em Lages, em 66. Pegou a piazada da época e dividiu. A categoria juvenil. A categoria juvenil, exatamente. O primeiro time que foi campeão foi o nosso banco, que depois seria a base do Moritz. Eu jogava no Banco do Brasil, na BB, com o saudoso Carlitos, seu Carlitos do Banco do Brasil, pai do Zibu, que foi meu primeiro treinador. A gente trocava roupa na associação, em frente do Marajoara, descia e jogava no Aristilianos. Aí, o nosso banco cheio de gente assim. Sucesso absoluto. O nosso banco foi o campeão, daí nós fomos para o Moritz. Eu fui para o Moritz em 67, já fomos campeões da cidade, vice-campeão estadual, empatando de 2-2 com a BB de Blumenau e perdemos o título em cima da hora. Aí em 68 formamos um grande time e daí vou me estender um pouquinho. O ano de 68 foi um ano maravilhoso para o Moritz. Por quê? O Moritz já era campeão estadual de 65 e 67 e para você saber, o primeiro campeão estadual que Lages teve foi o Hélio Moritz. O segundo foi o Internacional. Por quê? Porque o Internacional foi campeão em 65, mas o título foi decidido no dia 27 de março de 66, que tive a felicidade de assistir no Vidal Ramos. Mas você tem que dizer para mim como você diz na rua, você que é neném tem que saber disso. É você que é neném tem que saber disso. Isso é uma coisa a gente brinca, porque o pessoal especula, muita gente quer saber a história. Mas vamos lá. Então no ano de 68 o Moritz foi campeão lagiano juvenil e campeão estadual juvenil, ganhando do 12 lá na FAC de 3-2. Já era campeão estadual de 65 e 67 no adulto. Foi campeão de 68, bicampeão em 68, contra o 12 em Florianópolis. Tivemos a felicidade de participar do Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão no Rio de Janeiro, o time juvenil do Moritz, que foi feito primeiro os jogos entre as seleções de Lages, Joinville, Florianópolis e Blumenau. Nós se classificamos, decidiram que ia o Moritz. Pegamos mais uns 3, 4 jogadores, pegamos o Zé Glauco, que era um grande jogador, mas jogava no time de Blumenau, lagiano. Quem era o teu time? O meu time era o Álvaro Roberge, que todo mundo conheceu, o Raul, que é irmão do Delmar, filho do seu Raul, o Alceu Luiz Martins, o Coelho, eu, o Paulo Bertoldo, Zé Glauco, Niltinho, Joni, Wilsoneda já tinha um pouquinho mais de idade, nós levamos, até ter uma passagem pitoresca, chegamos no Rio de Janeiro, partimos da onde? Mas continuando de 68, para não perder o raciocínio. Além disso, aí o Moritz disputou o Brasileiro de 68 e fez a primeira Taça Brasil de 68. Com o Dr. Nilson Campos como presidente do Moritz, o Max Coutinho como um coordenador, e daí estava nesse time do Moritz Orival, Rui Sinaleira, Valdec, Roberto, Bilisca, Pido, Beto Rison, Postali, e os juvenis que foram aproveitados, o Álvaro, Tio Gueira, eu, o Paulo Bertoldo, o Wilsoneda se destacou muito, teve uma partida maravilhosa, o Wilsoneda foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, e se destacou muito contra Minas Gerais, fazendo 2 gols. Então foi um ano completo para o Moritz, que teve essa felicidade. Ficou aqui em 4º lugar, o Palmeiras foi campeão, posteriormente houve um processo, tiraram o Palmeiras campeão,
Quem foi o campeão foi o América do Rio, Pernambuco ficou em segundo e o Moritz ficou em terceiro. E nós fomos no Rio de Janeiro, jogamos contra Minas Gerais, paramos na PE lá, era época de confusões de estudante, nós para sair da PE para ir para jogar, fomos levados com segurança, porque era uma confusão no Rio, com escolta, porque senão não podia ir. Ficamos todos num alojamento, deu uma confusão, mandaram a gente se abaixar, tivemos de comer um sanduíche rapidamente. Não é desculpa, mas houve esse percalço. Perdemos de 4-2 para o Minas Gerais e posteriormente ganhamos de 7-1 do Rio de Janeiro, que foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro de 68, o nosso amigo Wilsoneda foi o artilheiro do campeonato com 7 gols, então foi uma coisa marcante na nossa vida. Jogava um bolão mesmo, então, né? Jogava bola e o nosso time jogava bola e tinha o Paulo Bertoldo, tinha, olha... E o Zebuzinho também, então, era jogador? Não, o pai dele. O pai do Zebu. O pai do Zebu. Em 66 foi o primeiro técnico que eu tive. No Moritz temos de deixar registrado rapidamente, vários técnicos passaram. O Augusto, o Mariano, o Caum, o Carmelino por muito tempo. Então são pessoas que foram... Tinha pessoas que nos acompanharam. O Imorival, o Baixinho, nos acompanhou desde 69, como massagista, o Edgar, o Tchuruja da Casa das Tintas, que era o responsável pelo fardamento. Então, são pessoas que se dedicaram. Uma equipe muito grande, né? E esse Moritz era exclusivamente um time que era formado pela base da amizade, não tinha nada de profissionalismo, era tudo do bolso de cada um daqueles que podiam, era feito vaquinha para viajar, para parar no hotel, aqueles que podiam parar, para pagavam o hotel. Então, o Moritz foi uma realidade mesmo que aconteceu em Lages. Você falou que você foi lá para o Rio de Janeiro, vocês tiveram que se abaixar, foi isso? Foi. E foi lá que vocês aprenderam a se abaixar? Porque parece que em São Joaquim também não havia pagava. No ano de 74, era treinamento de 76, não, tinha as eliminatórias de São Joaquim, houve um jogo aqui em Lages, nós ganhamos de um time até de 10-0. Nossa. 10-0 e empatamos 4-4 de manhã e houve uma pequena confusão, como existia muito naquela época. Tivemos de ir de ônibus para São Joaquim, chegou lá no jogo, aquele time que nós tínhamos ganho de 10-0, estava ganhando de 1-0, quando nós fomos empatar o jogo, apagou a luz, deu uma confusão, tiro para resumir. O Pepe, que você muito bem conheceu, disse... Tá bom, você estava embaixo da mesa? Tudo embaixo da mesa, fechado, tivemos de enfaixar, acho que foi o Roneda que enfaixou a cabeça para poder sair, chegamos no hotel e disseram, vão embora que depois nós vamos colocar na súmula que não tinha condições, enrolaram nós, não tinha condições. Eu cheguei em casa a 1 e pouco da manhã e normalmente os jogos aconteciam sábado e domingo. Vilma, mas o que é que você está fazendo essa hora? Tivemos de vir corrido de São Joaquim. Foi, mas tivemos um relacionamento com o pessoal de São Joaquim até hoje. Mas naquela época tinha muito dessas histórias, Paulo? Muito, era muita confusão. Infelizmente no esporte tinha algumas confusões. Aqui em Lages, nossa, eu me lembro que uma vez eu jogava pelo BS, que para nós entrar aqui em Lages também, quando viemos jogar contra o... Era o Moritz, né? Claro que foi, 78, acho, lá no Cacetinho. Isso aí mesmo. Tivemos que jogar com um guarda em cada canto. Um guarda em cada canto. Então, bicho violento, então. Não, você então veja bem, aí o que é que houve? Então daí o Moritz foi campeão nesses anos. Aí, como eu disse rapidamente, daí que foi campeão em 68, 69 foi vice-campeão do estado, 70 e 71 e 72 eu me afastei de Lages, fui jogar no 12, depois joguei no Banco do Brasil lá, no 12 fui vice-campeão do estado e vice-campeão da cidade, perdendo nos pênaltis, e em Curitiba joguei com o Paulo na BB, jogamos em São Paulo, jogamos no Paraná inteirinho, e era um belo time de futebol. Bom, posteriormente, em 73, retornei para Lages, onde encerrei a carreira de estudante, porque daí não tinha passado no vestibular, entrei no banco. Rapidamente, encontro o Wilsoneda, que tinha ido para Santarém e tudo mais, na frente da casa Yared.
Paulo, menina, vamos fazer um time para ser campeão catarinense de novo? Vamos. E formamos o time com o Nilton Boca, com o Correia de goleiro, com o Gavião, aí Wilsoneda, eu, o Kingo, o Vermelho, o Bornégio, o Luiz Antônio, o Bigode, o Beto. Fizemos esse time e tivemos a felicidade de ganhar de 73 a 77 os campeonatos em Lages, ser campeão catarinense de 73. Em 74 fomos representar Santa Catarina no Gigantinho, em Porto Alegre, jogando contra a Valig, Corinthians, Cacique do Paraná. Até foi uma passagem que eu vou contar rapidamente. Aí era a época de vestibular, eu e o Kingo estávamos fazendo vestibular. A delegação partiu para Porto Alegre sem Kingo e sem Paulo Menino. Presidente do Borites, Quirino Ribeiro. Eu trabalhando no banco como caixa, chega lá, ao meio-dia, nós ia jogar às 7h30 em Porto Alegre, contra o Valig. Paulo, já fui olhar, isso é história marcante, já fomos olhar lá e vimos que você não vai passar no vestibular. Então você vai desistir e nós vamos para Porto Alegre. Foram lá, pediram para o seu Antônio Jader Marques e para o seu Remy João Brolli, que era o gerente do banco, libere o homem. Embarcamos aqui no Opala do Quirino, eu, o Quirino e a senhora do Quirino, a Terezinha. Chegamos em Porto Alegre, tomei um banho às 7 horas e fomos jogar contra o Valig. Uma partida que nós estávamos ganhando de 2-1, faltava 2 minutos e perdemos de 3-2. Tivemos a felicidade de jogar contra o Corinthians, que na época era um timão, tinha Mota, Rabelo, Zego, que seriam os craques de hoje, que você enxerga, era daquela época, e contra o Cacique, fizemos uma bela. O Kingo foi uma figura fundamental, porque jogava o nosso saudoso, o Kingo jogava muita bola e infelizmente não fui. Então foi uma das passagens. Beleza. Nós estamos dizendo, nosso segundo blog aqui, o Paulo tem histórias memoráveis, né? E a gente começa a puxar as coisas. E põe memorável isso, a memória não é fraca, né? Ele é meio privilegiado. Ele agora está meio antigo já, né? Mas a história. O Paulo tem uma memória que realmente é fantástica. Nós vamos iniciar no segundo bloco, então nós vamos no terceiro bloco aí, vamos contar um pouquinho mais, não só dessas histórias, mas também agora de uma grande paixão que ele tem na vida dele, que é ser torcedor do Flamengo, mas que a grande maioria é contra, ou não? Não, porque nós, né, eu me incluo nisso, nós somos muitos milhões de torcedores, mas o resto é sempre contra, né? Quando 42. Se o time quiser se recuperar, joga no Flamengo, né? E joga em São Leão. Momento. Garanta seu ingresso antecipado pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Realização Aniopus Entretenimento. Bom, estamos retornando aqui para o terceiro bloco. Hoje estamos recebendo Paulo Menina e, entre as suas histórias, evidentemente, no primeiro e segundo bloco abordamos um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho da trajetória do Hélio Moritz, e agora vamos iniciar o terceiro bloco. É a vida de torcedor agora, então. Eu, como sou colorado, né? A gente tem sofrido bastante, até ganhamos agora umas coisinhas. Não, mas é só jogador do Flamengo que vocês ficam bem. Foi o que aconteceu Então esse você, ano. Flamengo, conta pra nós. Primeiro, como surgiu esse amor? É bom, aí é verdade. É o seguinte, eu é claro que era guria aí de 8, 9, 10 anos, e foi uma fase que até o Flamengo tinha sido tricampeão em 55, e depois o Flamengo só voltaria a ser campeão em 63. Então foi um período de 8 anos sem título. Na seca. Mas nesse período, tem uma passagem interessante que eu vou dizer, que existia em Lages uma banca de revista que era do Seu João, que hoje você fica ali na frente do Aristiliano, era do lado direito, e do lado esquerdo tinha uma banca também de revista mais tarde, que era do Aderbal Vicente Pereira, o Bazinho, que trabalhou muito tempo conosco no banco. E esse Seu João, ele escutava, era tudo no rádio. E eu, um guri de 12 anos, e que já vinha acompanhando o Flamengo com alguma coisa, num sábado à tarde, a gente escutou o jogo ali, e a decisão do Campeonato Carioca era Botafogo e Flamengo.
O Botafogo tinha ganho no ano anterior do próprio Flamengo de 3-0. Nessa época, o Flamengo tinha um treinador, Flávio Costa, que inventou que o Gerson jogaria, que foi o grande aço do Flamengo, do Brasil em 70, e jogaria na ponta esquerda para ajudar a marcar Garrincha. Para resumir, se vocês pegarem na história, talvez tenha sido a maior partida do Garrincha individualmente contra um time de futebol, que o Botafogo ganhou de 3-0, 3 gols de Garrincha, humilhou Gerson, Jordão. Você lembra qual era o time do Botafogo? Claro. Qual é? Manga, Paulistinha, Zé Carlos, Newton Santos e Rildo. O meio de campo era Ayrton e Edson. Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Contra um Flamengo de Fernando, Jouber, Vanderlei, Jadir, Décio e Jadir era do Botafogo. Décio e Jordão. Carlinhos e Nelsinho. Espanhol, Henrique Frade, Dida e Gerson. Aí o Flamengo perdeu este ano. Perdeu 3-0. 3-0. E ali já era flamenguista. Posteriormente, no ano de 63, é bom registrar, aí houve o Fla-Flu, onde o Flamengo recuperou o título. E é o jogo de futebol até hoje no mundo entre dois times de futebol que talvez tenha tido o maior público. 177.020 pagantes e 194.564 presentes. Tá, e qual era os times dessa época, tu sabe? Sei. Aí o Flamengo, eu escutei esse jogo lá no Vidal Ramos, no radinho. Em 63? Em 63, eu guri de 13 anos, porque eu já frequentava muito o Vidal Ramos, que para vocês saberem, ia para lá antes de começar os jogos. Para vocês que são neném. Nós era guri, ia eu, Paulo Roberto, Niltinho, Raul, nós ia antes pro Vidal Ramos com a bola, jogava a bola no lado para esperar os jogos. O Flamengo jogou e foi campeão com Marcial, Murilo, Luiz Carlos, Ananias e Paulo Henriques, Carlinhos e Nelsinho, Espanhol, Ayrton Beleza, Geraldo e Oswaldo Ponte Aérea. Por que Oswaldo Ponte Aérea? Tinha 2 Oswaldo no Flamengo. Um morava em Campinas e que fazia a ponte aérea. Ficou com esse apelido. Claro. E contra um Fluminense, porque daí que é interessante, de Castilho, Carlos Alberto Torres, Procópio, Dari e Altair, Odair e Joaquinzinho, Edinho, Evaldo, Manuel e Escurinho. Esse Evaldo se tornaria depois no grande time do Cruzeiro de 66, certo, que seria o centroavante quando ganhou do Santos de 6-2 e 3-2. Então por que essa paixão? Daí em diante o Flamengo foi campeão em 65, fez outra passagem interessantíssima. Em 66 o Flamengo foi decidir o título com o Bangu, e tinha o Bangu, era um grande time. E o Almir Pernambuquinho, que tinha sido campeão mundial, jogando contra o Milan na decisiva, que o Pelé não jogou, sofreu pênalti, e o Dalmo bateu e deu 1-0 no Maracanã. O Almir disse, se o Flamengo perder, não tem volta olímpica. Porque esse Almir... Antigamente era tradicional a volta olímpica. É, né? Claro. E esse Almir era um jogador voluntarioso, inclusive morreu assassinado num bar no Rio de Janeiro. Era um jogador impetuoso. E começou o jogo, estava 3-0 para o Bangu. Ele criou uma confusão que foi uma das maiores brigas do Maracanã. Ele brigou com Deus e o mundo. Aí você vai me perguntar, você sabe... O Bangu, eu sei, o Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto e Ari Clemente, Jaime Ocimar, Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira e Aladim. Tá, mas e nesse jogo o Bangu fez 3-0 rapidinho? Foi isso? Rápido, veio o Almir, fechou o pau e não deixou da volta olímpica. Acabou. Ficou marcado em 66. Aí o Flamengo, posteriormente, a gente veio acompanhando, a minha paixão foi aumentando. Em 72 eu estudava em Curitiba, tive a felicidade por um amigo meu, o Guidali, o Roberto Guidali, que você conhece muito,
Nós estudávamos em Curitiba. Paulo, nós vamos ver o Fla-Flu no Rio, a decisão da Taça Guanabara, nós vamos. Eu ia para Foz do Iguaçu jogar futebol de salão, não fui. Ele comprou passagem, resumindo, fui para o Rio de Janeiro, assisti o Fla-Flu. Cheguei lá, 137 mil pessoas no Maracanã, e o Flamengo teve a felicidade de ganhar de 5-2 do Fluminense. 3 gols de Caio Cambalhota, Liminha e Doval. Então foi uma alegria imensa e uma realização marcante na vida. Aí o Flamengo, aí começou o Brasileiros. Porque o primeiro campeão do Brasil foi o Bahia, que ganhou do Santos de Pelé. E o primeiro representante de um time brasileiro na Libertadores foi o Bahia. Aí é claro, esse aqui sabe, eu brinco e vou te dizer, e não estou fazendo, e agora ainda no sábado, no domingo eu estava lá no Bar do Alemão, ainda me desafiaram para algumas coisas. Eu sem medo de errar, e não é falsa modéstia nem nada, e o Marcelo sabe, e quando me perguntam eu falo, eu não tenho medo de, se eu sentar numa mesa, eu escalo 100 times de futebol. E nesses 100 times, se eu errar alguns nomes, eu jamais vou trocar um centroavante pelo um zagueiro. Eu tenho noção. E como chegou nisso, de começar a marcar? Começou a marcar, eu desenvolvo muito isso na minha cabeça. Desde Piá eu comprava a revista do Esporte. Em 70 eu estudava em Porto Alegre. Para você saber, o primeiro placar saiu no dia 20 de setembro. Placar a revista. A revista Placar. Também não, eu sou 20 de março de 70 já tinha saído 3 ou 4 números pilotos e saiu o primeiro placar. Com a medalha. Com a medalha do Pelé, e o Pelé na capa. E eu comprei 747 placar, porque o placar era semanal. E todos os campeonatos estaduais normalmente saía a escalação, né? Saía as escalações. Só quando eu fui transferido para Santa Cecília que eu me desfiz desse placar, e hoje ainda compro os placar históricos. E uma pergunta, quem jogava mais, Garrincha ou Pelé? Pelé, boa, vou te dizer, para você saber também. O Pelé e Garrincha jogaram 40 vezes pela seleção brasileira, tiveram 36 vitórias e 4 empates. Por coincidência dos deuses, dessas 40 vitórias, 30 foi contra seleções e 10 foi contra times e combinados, que naquela época existia muito. O primeiro jogo do Pelé e Garrincha foi em 58 contra a Bulgária, que o Brasil estava se preparando para a Copa e foi quase o time da Copa. Eu não vou perder tempo para não dizer, mas eu sei. Quem fez os 2 gols foi Pelé e Pepe. Aí eles jogaram de 58 a 66, fizeram 40 partidas. A última partida de Pelé e Garrincha junto foi contra a Bulgária na Copa de 66, o primeiro jogo da Copa do Brasil. O Brasil ganhou de 2-0, gol de Garrincha e Pelé, por coincidência, os 2 gols de falta. E o Brasil, que tinha sido campeão em 58 e 62, em 66 a convocação foi de 43 jogadores, trocou, foi um time, vamos dizer, veterano. E outra coisa que é bom saber, tinha nessa época lá, e eu vou te dizer, o time de 70, que foi aquela maravilha, o ataque praticamente estava em 66. Tava lá Jairzinho, tava lá Gerson, tava lá Tostão, tava lá Pelé, tava lá Brito. E o Brasil então ganhou da Bulgária, foi o último jogo. Mas porque você me perguntou, o Garrincha era um jogador fenomenal, espetacular, jogou 3 Copas do Mundo, ganhou 2, o Pelé jogou 4, ganhou 3. Rapidamente assim de Copa do Mundo também é bom saber. Depois de anos de 13 Copas, nessa última aí, o Mbappé fez 3 gols numa Copa. E até eles disseram ali na televisão que era o primeiro jogador. Não, o primeiro jogador a fazer 3 gols numa Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo, que só aconteceu 2 vezes, foi em 66, quando a Inglaterra ganhou de alemão, que Urtz fez os 3 gols. Aí se você me perguntar, mas você sabe a seleção da Inglaterra? Não, aí tu não sabe. Bugs, Coyne, Jacques Sarton, Bob Murray e Wilson. Steele e Bob Charlton, que era irmão do Jacques Sarton. Alan Ball, Urtz e Peters.
Essa era a Daí tu seleção. aprendeste a falar inglês na margem. Na margem. E passagens, vamos lá. Mas eu quero saber. Pergunte uma. Nós estamos encerrando esse último bloco, esse penúltimo bloco aqui, mas rapidinho. Você metido a entender as coisas, saber. Me diga se você sabe quem é o cara da arbitragem lagiana que arbitrou ou bandeirou no Maracanã um dia. Maravilhoso. Meu velho amigo Rogério Osório. Tio Ruja. O tio Ruja, que quando ele apitava no Serrano e no futebol de salão, e eu cobrava muito dele em alguns lances, ele ia dizer, Paulo, menina, para. Eu digo, tá bom, então eu vou parar de te ajudar, então você apita sozinho. Eu brincava com ele. O Rogério Osório foi bandeirinha de Flamengo e Corinthians. O Flamengo ganhou de 2-0, gol de Gilmar e Moser. Em 85, eu acho, para não perder. Meu Deus do céu. Gente, estamos encerrando nosso terceiro bloco aqui e voltamos para o último bloco. Infelizmente é muito rápido o bate-papo teria que ser um pouquinho mais longo, mas voltamos no outro bloco. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas caseiras aqui, sobre o Internacional de Lages, que tem muita história, e agora o Inter está tentando, né, retomar a sua vidinha no futebol profissional, passando pela Série B aqui para galgar o ano que vem a Série A. Retornamos em seguida. Não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda. Garanta seu ingresso antecipado pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Se tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Realização Aniopus Entretenimento. Bom, estamos retornando aqui para o nosso último bloco, né? E Paulo, me fala um pouquinho. Hoje você tem uns amigos na Praça de Lages, né? Você hoje tem um entorno ali, e isso ajuda muito no teu dia a dia, essa confraternização com esse pessoal ali. Ah, é maravilhoso. Tem uns ali que são umas figuras muito legais, né? É como eu brinco, tem ali, são o pedalzinho da bicicleta, que quando a gente era guri tinha os álbuns, que você ganhava bola, indicador, e tinha o pedal da bicicleta que era assinada e carimbada. Essa ninguém nunca tirou, porque a bicicleta não era entregue nunca. Então tem umas figurinhas assim, mas são tudo pessoas que a gente mantém um relacionamento e amizades, muitos ali desde a nossa juventude e infância na Santa Cruz. E ali tem o nosso amigo Roberto Castanha, Carlinhos, Concer, Fonseca, Cássio, o Jarbinhas, o Paulinho Boscato. O Paulinho Boscato, o Sérgio. E sempre estão passando alguns por ali também, né? E sempre tem umas figuras. Tá agregando, né? O Pedro, o professor Pedro, o Neneco, umas figuras. Eu acho que vai viajar, o Isidoro vai viajar contigo. O Wilson Isidoro, opa, Jogava bola também aqui, não. Não, mas tá eles sempre na praça batendo um papinho. Bom, mas escuta aqui. E o nosso Inter Lagiano? O que nós podemos esperar do Inter Lagiano? Você foi no jogo agora no final de semana? Fui no jogo no domingo. É claro que você tem de ir no jogo e preparado, sabendo que você está vendo um time de segunda divisão e um time formado rapidamente. E como muitas vezes nós já conversamos, dificilmente vai dar certo. Voltando à exceção ao nosso Flamengo de 2019, que montou com 8 jogadores e deu certo e ganhou tudo, é muito difícil formar um time, principalmente aqui nas nossas condições, mas teve um bom público, teve 1.120 pessoas, uma renda razoável, claro, foi um bom jogo. O que é que nós vamos esperar? Na saída, conversamos rapidamente com o Nazareno, que diz que tem 3 ou 4 jogadores para estrear. É um campeonato que vai dar a oportunidade de 9 se classifica 8 para ir. Então vai ter um tempo. Se não ficar entre os 8, não tem. E é muito difícil fazer tempo de futebol. Maduração, né, Paulo? É muito difícil. E o gramado, como é que ficou? Aquele dia, como tinha chovido e tudo, o primeiro jogo,
Claro que ainda não está verdinho nem nada, mas a bola rolou razoavelmente. Tinha hora que parece que ela estava... Eles não se atrapalharam um pouco a bola, porque às vezes se atrapalha, né? Isso aí, às vezes é o mais difícil. E ainda choveu tudo, né? Choveu, foi tudo. Mas mesmo assim, com tudo isso, foi um público bem razoável no Vidal Ramos. Tu jogou bola há muito tempo, né? Não. Eu fui jogar, levei uma bolada, nunca mais fui. Desistiu da carreira. Na testa, Desistiu da carreira. Com 7 anos de idade, Isso me faz lembrar que uma vez o meu pai botou numa academia de boxe lá em Florianópolis e eu fui, né, fazer que o cara me deu uma porrada aqui, desistiu, acabei com a minha carreira de boxe. Onde eu dava o soco, ele nunca estava, onde ele dava, sempre eu estava. Paulo, mas a expectativa é boa, né? Assim, a expectativa é claro. Na realidade, nós temos uma carência muito grande de atrativos, né? O Internacional é um dos grandes atrativos da nossa cidade, né? Não, e tendo um time forte na cidade, que vai ser difícil. Eu morei 10 anos na região de Criciúma, Araranguá e Tubarão. Então eu peguei o Criciúma depois de 8 anos, o Joinville campeão. Eu peguei o Criciúma de 86, que ganhou o campeonato e começou a disputar o campeonato brasileiro. É aquela motivação. Hoje você vê os jogos do Criciúma, 16, 17 mil pessoas. Então a cidade vive aquilo. O Joinville já viveu isso. E Lages também teve seus momentos gloriosos com o Inter de 65. O nosso futebol de Lages, nos anos nós fomos campeão catarinense em 65? Em 65, disputando em 66. Em 64 nós fomos vice, perdendo para o Olímpico lá em Blumenau de 3-1. E já era praticamente uma base do que seria o ano seguinte de 65. Porque a movimentação naquela época era pouco, né? Os atletas fixavam mais nos clubes. Né? Claro, teve jogadores aqui que ficam muito tempo jogando no Inter, no Nicodemos. Tem as histórias do Guanal, porque tinha o Grenal. Aí o Jofre foi em Porto Alegre, na Imparcial dos Esportes, onde trabalhava Camargo Filho, trouxe o Camargo Filho para Lages e colocou ali no Inco um alto-falante, tinha o comentário "Deixa que eu chuto", do Camargo Filho. Ele criou o primeiro Guanal, que foi disputado em 60. O primeiro Guanal deu 3-0 para o Internacional. O Guanal era o Guarani, né? O Guarani e Inter. O Guarani era o time do batalhão. Foi o primeiro gol do Guanal, foi Nicodemos, e depois 2 gols de Perila. E terminou e durou 10 anos. Houve na história 55 Guanais, sendo 24 vitórias do Inter, 18 do Guarani e 13 empate. Aí surgiu o Inter, que foi vice, e em 65 tivemos a felicidade. Foi campeão em 66, né? 65. Mas o referente ao título de 65. Exatamente. Como é que foi essa campanha do Inter em 65? Em 65, veja bem, é bem ligeirinho, porque era 6 times que se classificaram: Metropol, Caxias, Marcílio Dias, Inter, Perdigão. O campeonato naquele tempo valia 2 pontos e 1 ponto. Se desenrolou o campeonato. Quando faltava 2 rodadas, aí o Internacional trouxe o Abílio, que era um jogador que estava no México e era um grande jogador do Palmeiras, e voltou para Lages e foi contratado para dar força nesse Inter. Ele começou jogando, foram em Criciúma, tomaram 5-1 do Metropol. O Metropol tinha um time espetacular, que já tinha goleado o Inter de 5-1, o Caxias, acho, de 7, a Perdigão de 9-0. Quando faltava 3 rodadas para o campeonato, jogava Avaí e Metropol em Florianópolis. O Saul ligou para o Dieter Freitas e disse: olha, eu nem vou porque está o campeonato ganho, eu não tenho condições de ir. O Dieter disse: não, eu pago ônibus, hotel. Saul Oliveira, né? Saul Oliveira. Você vem. Saulzinho foi o maior artilheiro do Avaí. Até hoje. Você vem para Criciúma e nós pagamos tudo porque eu quero comemorar o título com campo cheio. Para resumir, o Avaí foi, ganhou de 2-0 do Metropol, gol de Cavalazzi e de Rogério II. O Inter jogava em Itajaí. Contra o Marcílio. Não, jogava aqui primeiro. Aí era na penúltima rodada, é isso mesmo, na penúltima rodada.
O Inter jogava em Itajaí contra o Marcílio, um time que jogou em cima, não ganhava. No último minuto, o Abílio bateu uma falta na gaveta e lembrou da frase do Dr. Emílio Trilha, que disse para ele: você vai ser o homem do campeonato. E foi e ganhou. E lá, aonde o Metropol tinha ganho de 9-0 do Perdigão, lá em Criciúma, foram jogar em Videira, perdeu de 2-1. Idésio fez 1-0. O Serramalte, que era centroavante do Inter e estava na Perdigão, e que os colorados dizem que foi o maior gol que ele fez pelo Colorado, foi esse empate contra o Metropol, e depois Riquete, que era um grande jogador do Perdigão, fez o da vitória. Para resumir, o Internacional, o Inter veio jogar na decisiva contra o Metropol em Lages, que eu tive a felicidade de assistir, de 2 gols do Anacleto, que depois é meu amigo, joguei bola com ele, foi meu treinador nos Jogos Abertos em Criciúma. Fez os 2 gols e foi uma coisa também marcante. Por quê? Porque ele fez um gol de cabeça e outro de pé direito. Raríssimo. O Internacional era J. Batista, Antenor, Setembrino, Leoquide, Carlinhos, Daír e Almir, Ricardinho, a Zezé, Ricardinho, Pusca e Anacleto. Mas o Abílio não era o craque? Era. O Metropol disse: se o Abílio jogar, nós seremos campeões dentro do campo ou fora, porque ele não tinha condição de jogo. O João Saldanha, Rogério Sbruzzi fizeram uma reunião e não colocaram ele para jogar. E o Metropol jogou aqui, que era um time que já jogava na Europa, chegou aqui, parou no Hotel Lages, de terninho verde, de camisinha branca, gravata, Dite Freitas. O Metropol era Rubens, Nenê, Hamilton, Pedrinho e Edson Madureira, Zequinha e Márcio, Calita, Idésio, Madureira e Volney. Isso é a história. E aí, no ano de 66, para completar, porque é bom, foi um ano glorioso para o Inter. Por quê? Porque daí ele ganhou em 27 de março o campeonato de 65, inaugurou o Vermelhão em 26 de novembro de 60. Vermelhão. 26, ótimo. Quem é que fez a inauguração? O saudoso prefeito Valdo Ávila, que fez a inauguração no dia 26 de 11 e infelizmente veio contra o Huracan da Argentina. O gol foi de 1-0 para o Huracan, gol de Cabaleiro, e o Valdo faleceu, e a primeira vitória do Internacional, meu Deus do céu, no campo do Vermelhão, foi contra o Avaí, gol de Cavalazzi pro Avaí. O Anacleto bateu uma falta no ângulo, empatou, e o Zezé fez o gol. E ali começou o Vermelhão por uns longos anos, assisti muito jogos. Mola, Guilherme. Paulinho, nós estamos encerrando, estamos quase no finalmente. E só temos um minuto ainda. Só para nós encerrar. A tua família, dentro da tua casa, todos são flamenguistas? É uma boa pergunta. O meu guri nasceu num ano glorioso do Flamengo, que começou em 78, com a vinda de Paulo César Capejani, eu nunca esqueço, os meus avisados, que transformou o Flamengo também num time vitorioso. A dona Vilma é flamenguista? Não, a dona Vilma não torce, mas claro que sofre junto comigo, porque ela viu os pés gelados. Aí o que é que acontece? Nasceu o Júnior em 78, ano glorioso, tudo, camisinha, o Flamengo foi campeão em 81, fui para a associação com a camisa do Flamengo. Aí o Paulo, meu cunhado, o Paulo Narciso e o Zé Glauco convenceram, e hoje eu tenho um filho. É duro para um pai de família, mas tenho um filho vascaíno. O outro é flamenguista, mas eu tenho um vascaíno. O que é que eu posso fazer? E os netos agora? Agora vamos direcionar para Flamengo, mas vamos ter que esperar para ver o que é que vai dar, e temos de respeitar o gosto de cada um. Isso aí. Paulo, obrigado. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Eu acho que a gente teria papo, né, Céu, para mais uns 2, 3 programas aí. As tuas histórias são fantásticas. E assim, era o desejo de, não só meu, mas de muitos teus amigos, que você viesse aqui conosco, retratar um pouco dessas histórias e repassar para aquelas pessoas que nos assistem, porque é uma quantidade de gente muito grande que nos assiste, Paulo. Nós chegamos a atingir aí quase 1 milhão de pessoas, né? O nosso compromisso e a nossa responsabilidade é muito grande. Às vezes a gente até se preocupa um pouco com esses números,
mas o Céu tem feito um trabalho aí fantástico na Nova Era. Hoje nós conseguimos ir para vários estados do Brasil afora, então a gente, quando traz aqui no Nova Era, a nossa preocupação é retratar as coisas que realmente acontecem na nossa terrinha, porque Lages, sem dúvida nenhuma, tem muitas histórias e tem figuras, né, que são fantásticas, não só aqui no programa, mas de conviver no dia a dia como o Paulo. E muito obrigado, Paulo, e assim, é de coração mesmo que eu te agradeço você estar aqui presente conosco. Bom, eu só tenho de agradecer, parabenizar o Céu e você. Eu acompanho os programas de vocês, dizer que realmente a gente fica preocupado para vir conversar, mas o esporte foi muito bom, vocês nos trataram maravilhosamente bem. Eu desejo tudo de bom, sucesso cada vez mais, e muito obrigado pela oportunidade que foi dada de falar um pouco. Nós agradecemos do nosso... E a turma do 14, ainda tem jogado uma bolinha ainda? Agora por isso que eu não falei dele como ex-atleta, porque ele ainda... Não, eu ainda pratico meu 30 futebol. segundos. Então vamos lá, eu ainda jogo meu futebol de salão, mas é como eu digo, eu não jogo mais. Hoje eu só me apresento, Qual a escalação desse só me apresento time de e faço vocês? jogos beneficentes. A escalação do time. Ali joga Jaime, Floriane, Ivandel, Paulo, Xuxa, Serginho e assim por diante. Farias. O Farias é um guerreiro do Guerreiro futebol. com 75 jogando, imagina. Então, Pessoal do 14, um abraço. um abraço, do tudo coração, de bom. Toda E se, não, quarta tão lá. e se eu me estender hoje. alguma vez, é que a gente fica motivado para falar e contar as histórias. Muito Gente, obrigado. Valeu. Grande abraço a todos. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Céu, que agora vai pegar aí um descansozinho, vai dar uma passeada lá no Pantanal, onde ele faz sempre aquelas viagens, inclusive não é só viagens de lazer, ele também faz uma ação social muito legal, que na volta ele vai estar retratando aqui conosco um pouquinho dessa história durante esse período. Grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Garanta seu ingresso antecipada pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Se tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Realização Aniopus Entretenimento.